Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje iniciando aí, mais um capítulo. Agora vamos ver o capítulo 9, Antiguidade Clássica, No caso aí vamos ver Grécia Antiga, Estudar um pouco essa civilização que é tão importante para nós do mundo ocidental, tá? E para poder falar, sobre isso, pessoal, nós vamos entrar nesse conceito de antiguidade clássica, E, consequentemente, entrar no conceito de sociedade também, clássica. Então, para a gente poder estar falando disso, pessoal, de Grécia Antiga, a gente vai falar o porquê que tem esse nome de antiguidade clássica, E, consequentemente, uma sociedade clássica. Justamente porque a Grécia, os gregos, é que formaram a base da sociedade ocidental. Ou seja, é que formaram a base da cultura, do pensamento, da ciência, dos hábitos, costumes, bem dizer, da sociedade ocidental, que aí, no caso, não se restringe também só aos gregos, mas também está relacionado também aos romanos, que a gente vai ver mais para frente, certo? Então, a ideia de antiguidade clássica é isso, que os gregos, juntamente com os romanos, formaram a base da sociedade ocidental, tudo bem? Bom, então, gente, para poder falar da Grécia, a gente primeiro tem que falar das suas características geográficas, dos seus aspectos geográficos. A Grécia é situada na região sudoeste da Europa, Ela é formada por um composto de ilhas, mas também tem uma grande parte que está relacionada ao continente europeu, Então temos aí uma Grécia insular, e uma Grécia continental, Grécia insular, formada por esse conjunto de ilhas, e Grécia continental, formada por meio do continente, dentro do continente aí europeu, certo, gente? E além disso, tem o seu território grego, formado por regiões muito montanhosas, montanhosas, rochosas, um terreno muito desnivelado, muito acidentado, e isso contribuiu para o que formou a sociedade grega, A gente vai entender. E uma das características vai estar no seu modo de vida, nas suas relações sociais, que vão ser um pouco aí diferente de outros povos que nós vimos, Falar primeiro questão, por exemplo, da prática da agricultura. Os gregos desenvolveram a agricultura, só que não tão intensamente. Eles tiveram uma certa dificuldade justamente por causa do seu território, que é montanhoso. Então, é muito difícil poder plantar num território assim, muito desnivelado, E, junto com isso, tinha um outro problema também que interferiu, foi a comunicação, entre eles, porque muitos não davam para ficar concentrados em um território, porque o território era pouco. Depois, a população crescendo, a população ela foi se espalhando, tanto dentro do continente quanto por meio das ilhas também. Então, a comunicação entre eles era um pouco deficitária, digamos assim, tinha um pouco de dificuldade deles se comunicarem, certo? Então, mais ou menos aí o que nós podemos falar do território e da comunicação, das funções ali do povo grego, Bom, para começar a falar, pessoal, da formação dos gregos, nós temos que entender que a Grécia passou por vários períodos, onde vai se destacar aí o período homérico, o período arcaico, clássico, helenístico, a gente vai ver um pouco desses períodos, e tem um pré-homérico, no caso aí, que é o primeiro, Então, o período homérico, gente, nós podemos considerar
né? Vou colocar aqui para vocês, né, na tela aqui o texto. Então, o período homérico a gente pode considerar que trata-se, né, muito do conhecimento que tem da história grega, né, se deve aos poemas de Homérico, né? Ou seja, tratados na Ilíada e na Odisseia, né? Duas obras aí criadas por Homero, né? Então, formou-se, né? O povo grego formou-se por meio de um único grupo de família, que esse único grupo ele foi crescendo, né? Foi tornando-se um grande grupo, né? Envolvido por meio de parentescos, por laços de parentescos, né? Conhecidos também como famílias gentílicas, né? Famílias que tinham um parentesco muito próximo, né, um do outro. Então, esse período homérico, né, nos poemas de Homérico, trata sobre isso. Depois veio o período arcaico, né? O período arcaico ele vai estar mais dentro de um entendimento onde as populações ela vai crescer, né? E essa civilização grega crescendo, ela vai se multiplicar, ela vai se expandir por dentro do território tanto da Grécia continental quanto da Grécia insular, né? Eles vão se espalhar. E no período arcaico é o que a gente vai conhecer, né? Vai ver. Deixa eu colocar aqui. No período arcaico é que a gente vai ver, né, entender um pouco melhor o desenvolvimento da civilização grega, né, que vai se dar por meio das cidades-estados. Quando a população ela cresce, né, ela se espalha pelo território, pelas ilhas, e aí então, devido a essa unidade territorial, então vai ter uma fragmentação da população e, consequentemente, uma fragmentação do governo, né? Ou seja, cada ilha vai, ou melhor, cada região da Grécia, tanto na ilha quanto no continente, vai formar cidades-estados, cidades-estados que nós conhecemos o que significa, né? Por meio dos povos mesopotâmicos, né? No caso, os fenícios, né? Formavam cidades-estados. Então, cidades-estados é entendida como uma organização, né, política social baseada em um governo único, onde as leis, o sistema de justiça, né, o sistema de impostos, de organização social, vai ser caracterizado por meio de um governante de cada cidade-estado. Né? Cada cidade-estado, então, ela é independente uma da outra. Né? Então, não vai ter reino, digamos assim, né? E sim cidades-estados, governada por de acordo com os seus determinados governos, certo? Bom, essas cidades-estados, pessoal, na Grécia, ela é conhecida como a polis, né? Polis, entendimento de cidade, certo? Então, esse nome polis, né? Inclusive, nós temos, né, aqui na nossa cidade, né? Ferrazópolis, né? Teresópolis, então é cidade de Teresa, né? Cidade de Ferraz, enfim. Esse polis no final tem entendimento de cidade, né? Então, começou com os gregos isso, essa ideia de polis, e temos aí até hoje na nossa sociedade, né, essa nomenclatura, né, para a cidade, né, entendida como polis. Então, cada polis possuía o seu governo, né, que era as cidades-estados. Bom, então, como vocês podem ver aqui, né, pessoal, na imagem, olha como que é muito, né, desnivelado o terreno, né, é montanhoso, onde as construções estão feitas aqui, numa região bem alta de morro, né, na Grécia, certo? Bom, eles tinham essa separação, né, política, porém eles tinham uma união cultural muito forte, muito, né, presente em todas as cidades-estados, ou seja, eles tinham a mesma cultura, certo? Que era marcada pela língua, né, pela forma como eles falavam, se comunicavam, e também pela religião, ou seja, no culto aos deuses, eles eram politeístas, né? Então, depois, mais para frente, a gente vai falar sobre isso. Então, aí, esse período arcaico, né, começa todo esse entendimento mais
conhecido, né, digamos assim, dos gregos, certo? Então, aqui na página 154, 174, vocês podem ver, né, a formação aí do terreno, né, e da polis, né, da cidade, aqui a cidade de Atenas, né? A gente vai falar um pouco mais sobre as construções depois. Lembrando que vamos falar da Grécia, né? Primeiramente Esparta e depois Atenas, tá bom? Bom, então, gente, começando aí com os espartanos, né? Vamos entender os aspectos sociais e políticos e culturais desse povo, que aí surgiu, né? No século, digamos assim. Peraí, gente, deixa eu desligar isso aqui. Ai, gente, onde que eu tô aqui? Aqui. Bom, então eu vou falar sobre os aspectos sociais e políticos, né, do povo grego, iniciando aí, pessoal, que a gente vai estar falando, né, do povo espartano e do povo grego, né, como um todo, do século XII, né, antes de Cristo, até o século terceiro e quinto antes de Cristo, certo? Mais ou menos esse período aí. Bom, a população espartana, a civilização espartana, ela surgiu por meio, né, da civilização dória, né? Ou seja, os dórios, melhor dizendo, os dórios que conquistaram a região, né, o território onde eles se situam, por meio de guerras, né? E guerras que eles tiveram contra os povos aqueus, né? Então, os dórios, eles eliminaram os povos aqueus e conquistaram a sua região, o seu território, certo? Então, as características culturais vai estar fortemente marcada pelos povos dórios, né? Depois dos dórios surgem os espartanos, certo? Então, no caso aí, os espartanos são descendentes dos dórios, tá? E os espartanos, eles vão constituir uma cultura própria. Essa cultura própria vai ser muito ligada ao militarismo, certo? Ou seja, baseada na cultura de chefes militares, de pessoas mais antigas, que vai introduzir uma cultura, uma educação, uma organização social voltada para as questões militares, certo? Então, o povo espartano era um povo muito guerreiro, certo? Possuía muitos soldados, né? Possuía um conhecimento muito forte na metalurgia, e eles atrelaram esse conhecimento da metalurgia ao domínio, né, de produzir as ferramentas e as armas para a guerra, né, como espadas, como armaduras, capacetes, né? E eles tinham um entendimento que, por meio dessa cultura, era onde eles iriam permanecer, durar, né? A sua civilização iria permanecer e durar durante um bom tempo. Então, jovens preparados, um povo preparado para ser militar, para ser guerreiro, vai ser um povo que vai saber se defender e atacar e conquistar aquilo que eles queiram, né? Bom, então isso deu muita vantagem bélica, né, frente aos outros povos que não tinham tanto conhecimento assim na metalurgia, né? Então, os espartanos, com esse conhecimento da metalurgia, produziram as armas, produziram os equipamentos de segurança, né? E aí então eles ganharam muitas guerras, né, impedindo muitos inimigos invadirem, tomarem conta do seu território e dominarem o seu povo, certo? Bom, gente, então a organização social e política era mais ou menos nesse sentido, voltada para o militarismo, certo? Aqui a gente vai falar um pouco da sociedade,
como que ela era hierarquizada, ou seja, organizada, hierarquizada porque possuía divisões, né, das camadas sociais, sendo que umas eram mais importantes, tinham mais privilégios e outras nem tanto. Então, no caso aí, era dividida entre os espartanos, no caso aí, considerado espartano, era aquele que era descendente dos dórios, né, basicamente isso. Donos de terras, né, e também de escravos, e era aquele que governava a polis, né, a cidade-estado, e dedicavam-se às guerras, certo? Esses espartanos, considerados espartanos, descendentes de dórios, eram considerados os cidadãos, considerados cidadãos, né? Vamos falar isso sobre cidadania, cidadãos um pouco mais para frente, o que era ser cidadão nesse mundo espartano, certo? Tinha também, depois abaixo dos espartanos, os periecos. Os periecos, pessoal, eram homens livres, né, independentes, descendente dos aqueus, né, povos que os dórios dominaram, né, possuíam pequenas propriedades de terras, né, para o plantio, para o trabalho, eram comerciantes, artesãos, né, e não considerados cidadãos, certo? Depois, por último, na camada social, vinha os ilotas, né? Os ilotas eram quem? Os escravos, que compunham aí a maior parte da sociedade, tá? Os escravos eram o quê? Prisioneiros de guerra. A pessoa era capturada, né, diante de uma guerra e se tornava escravo, certo? E então, assim, os escravos desenvolviam as funções de trabalhar em obras públicas, né, na construção de pontes, construção de pavimentação de ruas, né, de edifícios, né, de construções de uma forma em geral, tá? E também estavam voltados para a atividade agrícola, trabalhavam no campo produzindo alimento, certo? Esses também não considerados cidadãos, tudo bem? Bom, agora a gente vai falar um pouco, pessoal, sobre o conceito de cidadania, né? O que era ser cidadão na Esparta, né, em Esparta. Então, o conceito de cidadania, pessoal, para os espartanos, era aquele que vivia na cidade, né? E era aquele que estava ligado à política, à organização da sociedade, ao governo, né? E que a pessoa que não tinha essa função não era considerado cidadão. Então, isso, pessoal, ser considerado cidadão era uma forma de entender as divisões, né, sociais e uma forma de entender a exclusão social que se tinha já nessa época, né? Então, os espartanos excluíam a sociedade, né, fazia com que um pequeno, seleto grupo tivesse direitos, enquanto grande parte não tinha direitos, né? No caso aí, o direito mais que aparecia mais era o direito à terra, né? Então, quem não era cidadão não tinha direito à terra, certo? E também não tinha direito às melhores funções dentro da sociedade espartana, né? Aqui do lado tem uma imagem, né, pessoal, que mostra esse espírito guerreiro, né, do espartano. Aqui é uma estátua, né, de bronze do século VI a.C. e representa esse guerreiro espartano, certo? Bom, falar um pouco da política na Esparta antiga. Era dividida, pessoal, também, né, tinha um aspecto de hierarquização aí na política, né, baseada na diarquia, ou seja, na divisão do poder em dois reinos, né, em duas famílias espartanas, digamos assim, onde uma cuidava da questão militar, das guerras, soldados, das estratégias, outra controlava da organização da sociedade, né, na administração da cidade-estado, no caso aí, certo? Bom, possuía aí, então, portanto, duas camadas políticas, certo? Que dentro delas havia três divisões, ou seja, a Gerúsia,
No caso aí, quem fazia parte da Gerúsia eram os membros de 60 anos, né, os chamados anciões, as pessoas mais velhas que iriam governar, né? E aí então eles tinham muitos poderes, né? Poderes, claro, não eram totais, porque tinham controle do poder que a gente vai ver nas outras duas camadas. Tinha o cargo vitalício, né? Tinha um cargo, digamos assim, para o resto da vida, esses que compunham a Gerúsia. Depois vinha a Ápela, que era formada por uma assembleia da população, né? Homens com faixa de 30 anos de idade, né? Considerados cidadãos, né? Fazia a chamada Assembleia Popular. Eles eram que aprovavam ou desaprovavam as leis, né? E eles escolhiam quem ia fazer parte da Gerúsia, né? Quem ia compor a Gerúsia. Depois vinham os Uséforos, que eram quem? Os magistrados. Eles faziam as leis, fiscalizavam os reis, né? No caso aí, como que ele governava, se estava certo, se estava correto ou não. Então se havia corrupção ou não. E aí então tinha o poder de vetar leis, por exemplo, ou seja, de impedir uma lei ser escrita dependendo daquilo que ele entendesse que fosse bom ou ruim. Né? Eles poderiam vetar, proibir essa lei, digamos assim, de ser escrita. Então a organização social funcionava dessa forma. Depois tinha a educação dos espartanos, né? Uma educação totalmente voltada para a questão militar, que começava bem cedo, né? Os espartanos, aos 7 anos, já ia receber essas instruções, né, educacionais. No caso aí, as crianças tinham uma educação militar que era o quê? Treinamentos, né, exercícios físicos, habilidades de luta, de manusear armas, espadas, né, de proteção, né, enfim. Era uma educação militar voltada para formar um grande guerreiro espartano. Né? E isso estava dentro do objetivo de manter a ordem social em Esparta, né? A organização e a proteção do povo espartano. Então, além desses treinamentos físicos, eles eram treinados para suportar a fome, o frio, o sono, né? O treinamento era voltado para isso também, para ganhar resistência nessas questões. E então, as crianças eram selecionadas, né? Aquelas que tinham mais aptidões era que iria receber esse treinamento, essa educação. Agora as outras, né, que demonstrassem algum tipo de fraqueza, alguma deficiência, uma deficiência física, né, ela era descartada. Então ela já era observada desde o nascimento. Né? Se a criança nascesse com algum problema físico, já era descartada. Descartada de que jeito? Né? Da forma mais cruel que a gente possa imaginar. Ou seja, era levada até uma montanha e era arremessada de lá de cima. Ou seja, ela era assassinada, era morta, né, gente? Então a educação muito muito rígida, muito cruel, né, nessa questão, ou seja, a questão de cuidado com a criança, de atenção com a criança, de proteção, né, isso os espartanos não tinham, né, então era uma cultura muito rígida, né, muito cruel, diferentemente de hoje, né, gente, crianças e adolescentes têm direitos, como está aqui, né, temos aí o Estatuto da Criança e do Adolescente que cabe, né, nós, enquanto sociedade, enquanto governo, proteger e cuidar das crianças, né, da melhor forma possível. E nunca, né, treiná-las para ser militares e nunca treiná-las para guerrear, né? Então hoje
né? No caso aí no Brasil e no mundo também temos leis que protegem a criança, né? Direitos humanos também, né? Baseada aí nos direitos humanos, né? Bom, então, gente, ficamos por aqui, né? Tem uma imagenzinha aqui, que é uma estátua de bronze também, voltada, né, para a questão da mulher, né, na Grécia Antiga. As mulheres também, né, não esqueci de falar com vocês, ela participava também de treinamentos militares, né? As mulheres tinham um grande preparo, uma grande, digamos assim, uma grande consideração por parte dos homens, né? Que, que era voltado para fazer com que a mulher também tivesse, né, essa educação militar, né? Então, além de ela ser responsável de dar proteção, cuidar do lar, não é? Ela tinha uma função também militar, né? E aí, então, os gregos, os espartanos, no caso, ele prestigiavam a mulher nesse sentido, certo? Então aqui basta ver a imagem, né? A escultura foi feita pensando, né, na mulher, sinal que ela tinha uma importância para a sociedade, diferente dos gregos que não, né, os atenienses, digamos assim, que não valorizavam muito a mulher em nenhum aspecto, em nenhum sentido, né? A não ser para procriar, né, para ter filhos, gerar filhos. E é isso que a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Então ficamos por aqui. Próxima aula vamos ver Atenas, tá bom, gente? Então é isso, tudo de bom, até a próxima, tchau. E aí no Classroom, né, vamos fazer ou melhor, no chat, iremos fazer uma atividade sobre isso, tá bom, gente? Então faça aí as suas anotações, que no chat iremos fazer uma atividade. Tudo bom? Então tá, até a próxima. Beijão para todos. Até mais. Tchau.